Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa jornada pelo direito das coisas. Já trabalhamos acerca da posse, já diferenciamos posse, detenção, propriedade, falamos sobre as regras gerais da propriedade e estamos agora tratando sobre as formas de aquisição. Sobre a aquisição da propriedade imóvel, já estudamos aquisição pelo registro, aquisição pela uso capião. Agora concluímos o estudo da aquisição da propriedade imóvel com as acessões naturais, esse primeiro bloco, e as acessões industriais no próximo bloco. Ok? E aí passamos, então, aos estudos sobre os direitos reais sobre coisa alheia, fechando assim a nossa disciplina. Sem mais delongas, vamos então ao trabalho. Hoje nós vamos estudar o tema da aquisição da propriedade imóvel. Aquisição originária por meio das acessões. Acessão, né? Já bem, forma originária de aquisição da propriedade que, no caso das acessões naturais, independe da vontade daquele que adquire. E, em se tratando de acessão industrial, decorre exatamente da vontade daquele que adquire o domínio. Ok? Formas originárias de aquisição da propriedade, acessões naturais. A primeira forma de acessão natural prevista no Código Civil, encontraremos lá no artigo 1248. Lembre-se, a cessão natural é a forma originária de aquisição da propriedade imóvel que não decorre da manifestação de vontade do adquirente. Nesse caso, portanto, todas as formas que vamos aqui analisar decorrem da natureza. E a primeira delas é exatamente a formação de ilhas. Forma originária de aquisição relacionada àqueles que possuem propriedade, evidentemente, ribeirinha. Você já parou para pensar naquela situação em que o indivíduo é proprietário de um imóvel ribeirinho e, com o passar dos anos, forma-se uma ilha ali no meio? Então surge o questionamento: quem é o proprietário daquela ilha? O que o legislador objetiva solucionar neste artigo 1248 é exatamente esse conflito. O indivíduo é titular da propriedade de um imóvel ribeirinho. E no decorrer do tempo, independente da sua vontade, eis que surge uma ilha. Quem é o proprietário dessa ilha? Ilha, acho que dispensa conceitos, mas ainda assim compartilhei aqui no seu material, nada mais é do que o acúmulo de areia, cascalho ou fragmentos de terra provocado por correnteza ou decréscimo do nível do rio. As ilhas formadas em rios, em correntes particulares, é o objeto do nosso estudo. Porque, evidentemente, em se tratando de ilhas formadas em correntes fluviais, oceânicas, costeiras, meus caros, propriedade da União. Se você der uma lidinha lá no artigo, nos artigos 20, incisos 4º da Constituição Federal, artigo 26, incisos 2º e 3º da Constituição Federal, você vai constatar exatamente isso. As ilhas formadas em águas fluviais, oceânicas, costeiras, os caros, propriedade da União. O conflito aqui
indubitavelmente está relacionado àquelas ilhas formadas em correntes particulares. Em correntes particulares. E à luz da Constituição, nós vamos concluir que essas correntes particulares são aqueles rios não navegáveis. Quem será o proprietário dessa ilha? Então, vamos lá à análise da legislação, começando agora, né? O legislador nos traz o conceito de ilha lá no artigo 1248, e agora analisando o artigo 1249, onde vamos encontrar as sugestões para a solução desse conflito de interesses. Artigo 1249 na sua tela. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, correntes comuns ou particulares, portanto, esquece rios da União, conforme artigo 20 da Constituição Federal, esquece. As ilhas formadas em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Então, formou-se ali uma ilha em corrente comum ou particular, proprietário dessa ilha será exatamente os proprietários dos terrenos ribeirinhos. Agora, imagina aquela situação em que tem um proprietário do lado de lá do rio, outro proprietário do lado de cá do rio, 2, 3 terrenos do lado de cá, 2, 3 terrenos do lado de lá, e aí? E formou-se uma ilha ali bem no meio. O legislador começa a considerar cada uma dessas possíveis situações a partir do inciso 1º. Então, voltemos ao caput. Aí, as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observando as seguintes regras. Primeira regra: as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas até a linha que divide o álveo em duas partes. Primeiro, o que é álveo? Álveo é o leito do rio. Isso a gente encontra no Código das Águas. Álveo é o leito do rio. Então, o que o legislador está falando aqui é que, caso se formem ilhas no meio do rio, nós vamos traçar aqui uma linha imaginária, né, que divide o álveo, então, bem no meio ali do leito, uma linha imaginária. O que estiver do lado de cá é meu. O que estiver do lado de lá é seu. Ah, do lado de cá tem 2 terrenos? Então, qual que é o limite dos nossos terrenos? Opa, então eu passo aqui, ó, uma linha bem no meio do nosso terreno, até o álveo. Esse pedaço é meu, esse pedaço aqui do lado de lá do álveo, outro ribeirinho. Tá? Do livro do Flávio Tartucci, a gente encontra aqui uma ilustração para tentar fazê-los compreender. Então, veja lá, ó. Primeiro exemplo aqui que o Tartucci nos traz, a situação em que nós temos 3 proprietários. O proprietário A, o proprietário B, né? Bem aqui a linha que divide os 2 terrenos, e o proprietário C, sozinho na margem de cá do rio. Então, à luz do que o legislador nos diz lá no inciso 1º, a recomendação é o quê? Álveo do rio, leito do rio, passa-se uma linha imaginária. Passa-se aqui uma linha imaginária, né? Perfeito. Surgiu aqui no meio essa ilha. Daqui para baixo, propriedade de C. Daqui para cima, propriedade de A. Dividindo aqui o limite dos terrenos. Daqui para cá, propriedade de B. E a parte de baixo aqui na sua integralidade, propriedade de C.
Ok? Basta-nos ali interpretar o inciso primeiro. Mais uma vez, por isso, na sua tela. Notem o conteúdo do inciso primeiro e lembrem-se do exemplo que destaquei. As ilhas que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros, de ambos os lados, de ambas as margens, na proporção de suas testadas, ou seja, no limite dos próprios terrenos, até a linha que divide o meio do rio, até a linha que divide o álveo do rio. Segundo inciso, as ilhas que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse lado. Veja bem, as ilhas que se formarem entre a linha do álveo e uma das margens, então não está mais no meio. O álveo está lá, meio do álveo, e a ilha se formou do lado de cá do álveo. Consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros do mesmo lado. Então, veja lá o exemplo do Flávio Tartucci. Aqui em cima, mais uma vez, temos propriedade de C, propriedade de A, propriedade de B. E aí, eis que se forma uma ilha bem aqui, ó, né? Eis que se forma uma ilha bem aqui. Observe que ela está acima da linha mediana do álveo. Então, meu caro C, você não tem nada a ver mais com história. Não tem direito nenhum. Está na parte de cima e considerando o limite da propriedade de A e B, toda na propriedade B. Portanto, essa ilha torna-se propriedade exclusiva, de B. Ok? Voltemos ao texto da lei. Inciso segundo. As ilhas que se, ou melhor, inciso terceiro, as ilhas que se formarem pelo desdobramento de um braço novo no rio, continuam a pertencer aos proprietários do terreno à custa dos quais se constituíram. Mais uma vez, leia com atenção. As ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço no rio, continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Nesse inciso terceiro, o que o legislador está imaginando é uma situação como essa aqui de baixo. Originalmente, o terreno de C, veja, ele passava bem aqui, ó. Originalmente, terreno de C ia até aqui na linha tracejada, mas deslocou-se uma parte do terreno de C, foi para dentro do rio, né? Então criou-se uma ilha à custa do terreno de C. O que o legislador está falando é que, independente se essa ilha passou o meio do álveo ou não, como ela se formou à custa do terreno de C, ela pertence a C. Ok? Beleza? Eu imagino o que você esteja pensando, tá? O que você está pensando nesse momento. Professor, qual que é a relevância desse tema? Realmente, confesso, não vejo tanta relevância assim, mas é possível cair na sua própria porque está na lei. E no seu edital está lá, propriedade. Nós temos que passar por ele. Ok? Quando eu leciono em sala de aula, os alunos também ficam lá olhando. E aí, professor? Eu sei, por isso que eu falei, eu sei o que você está pensando. Mas é importante você ter essas noções básicas. Primeiro, essas regras só se aplicam a rios comuns ou particulares. Esquece rio público. Esquece rio público, rios, águas fluviais, oceânicas. Esquece, propriedade da União. As ilhas formadas em rios comuns ou particulares, o legislador sugere aqui algumas formas de solução, que basicamente vai levar em consideração o quê? Linha mediana do álveo e limite dos terrenos. Pronto.
A única situação em que nós não vamos levar em consideração esses dois elementos, linha mediana do alvo e limite dos terrenos, é se a ilha foi formada à custa de um terreno específico, um braço que se abriu. Aí, independente desses limites, propriedade permanecerá aquele que é proprietário do terreno à custa de qual se formou a ilha. Ok? Outro exemplo de acessão natural. Você está percebendo que a matéria é sobre aquisição da propriedade, né? Então, a primeira forma de aquisição da propriedade por acessão natural é a formação de ilhas. Segunda forma de aquisição da propriedade por acessão natural é o que nós chamamos de aluvião. Aqui eu acho mais provável de cair na sua prova. Por quê? Por causa do nome. Cá para nós, o estudo das ilhas é um tanto quanto óbvio. Tanto quanto óbvio. Portanto, pode ser que caia na sua prova, mas eu entendo até menos provável. Agora, a aluvião e a avulsão são duas apostas que sempre faço. Por quê? Por conta do nome. Por causa do nome. Cai lá na sua prova aluvião. Se o sujeito não estudou essa parte da matéria, ele não faz a menor ideia do que é aluvião. Caiu lá na prova avulsão. Se o sujeito não estudou essa parte da matéria, não faz a menor ideia. Então, aqui importa-nos ter um pouco mais de atenção. O que é a aluvião? Aluvião, meus caros, é o acréscimo de terra a uma propriedade ribeirinha, a um terreno ribeirinho, mas um acréscimo de terra que se dá de forma lenta, por conta do decurso, do curso mesmo das águas, né? Acréscimo ali de terra, de cascalho, ou até mesmo a erosão do terreno um pouco mais para dentro do rio. Ou seja, o meu terreno que era até aqui, com o passar dos anos, de forma imperceptível, de forma natural, ele é acrescido. E, evidentemente, que eu, proprietário do terreno, me tornarei proprietário também daquele acréscimo. Esse fenômeno nós chamamos de aluvião. A aluvião, ela decorre da força da natureza, mas periódica, lentamente, imperceptivelmente. Por que você precisa ressaltar esses elementos que destaquei agora? Porque se o acréscimo na minha terra se deu de forma lenta, imperceptível, eu não sei que proprietário perdeu o terreno em proveito do meu. E dessa forma nós chegamos à conclusão de que a aquisição da propriedade por aluvião não impõe ao proprietário adquirente o dever de indenizar, até porque eu nem saberia para quem indenizar, você percebeu? Geralmente, quando cai aluvião e avulsão, a questão ela está em torno da necessidade ou não de indenizar. E aí, grave, a aluvião não indeniza. E por uma razão muito óbvia, eu não saberia nem para quem indenizar. Porque esse acréscimo de terra se deu de forma lenta, se deu de forma periódica, imperceptível. Por isso eu destaco esses elementos aqui na tela. Veja bem, o que é aluvião? Aluvião é o depósito de sedimentos clásticos, ou seja, areia, cascalho, lama, resultado da ação da natureza pelo movimento lento e constante dos rios, de forma sucessiva, imperceptível, ou pelo desvio de águas. As águas foram desviadas e, por conta disso, o rio baixou, ampliou o meu terreno. Aluvião. Esse acréscimo de terra pertencerá, evidentemente, aos donos dos terrenos marginais. Você imagina se fosse diferente disso? Seria um absurdo, né? Eu tenho aqui o meu terreno ribeirinho,
marginal, né? E aí o meu limite vem até aqui. Por conta do movimento lento dos rios, acréscimo de cascalho, de lama, o terreno aumenta um pouco. E aí esse acréscimo não vai ser meu? Não faz sentido nenhum. Esse acréscimo decorrente da aluvião pertencerá ao proprietário do terreno que é marginal. Agora, o principal ponto, sem dúvida alguma, diz respeito à necessidade ou não de indenização. E aí lembre-se, a aluvião não indeniza. Por isso o ponto, veja lá, esse acréscimo de terra pertencerá aos donos dos terrenos marginais sem, mais uma vez, sem a necessidade de pagamento de qualquer indenização. Qualquer indenização. Ok? E aí, concluindo aqui a disposição dos nossos slides, o terreno aluvial, que se formar em frente de prédios proprietários diferentes, dividir-se-á. Então, você aqui é meu vizinho, pá, aumentou, mas aumentou para nós dois. É só continuar o limite. Daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. E não há, mais uma vez, não há que se falar em indenização. Você quer confirmar isso? Na lei, letra da lei, porque cai muito em prova? Então vamos. Artigo 1250 do Código Civil. Artigo 1250 do Código Civil. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente. Olha a diferença da aluvião para a avulsão. Os acréscimos formados de forma sucessiva e imperceptivelmente por depósito de aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas dessas, pertencem aos donos dos terrenos marginais. Sem, eu disse sem indenização. Sem indenização. E se esse acréscimo se der no limite de 2 terrenos, continua seguindo o limite. Do lado de cá é meu, do lado de lá é seu. Ok? 2 exemplos aqui, né, em desenhos para nós compreendermos um pouquinho melhor, né? Ok? A doutrina vai distinguir aluvião direta e indireta. A aluvião direta se dá pelo acúmulo de terra. E a aluvião indireta se dá pelo rebaixamento do nível do rio ou pela erosão mesmo do terreno marginal. Então, aí surgem os 2 exemplos aqui no quadro. De aluvião. Aqui, originalmente, o terreno do A, e aí, com o curso sucessivo, lento dos rios, nós tivemos esse aumento aqui, ó. Quem vai ser o proprietário desse aumento? Com ou sem indenização? Sem indenização. E aí, na aluvião indireta, baixou o nível do rio. Ou foi dando erosão, né? Desmoronamento. Foi desmoronando para dentro do rio a terra. Ampliou da mesma forma. Só que aí, nesse caso, nós temos 2 proprietários. Parágrafo único. Segue o limite. Esse pedacinho aqui vai ser de A e esse pedacinho aqui vai ser de B. Independentemente de indenização. Agora, por tudo que nós vimos relacionado à aluvião, podemos falar sobre a avulsão. O que é avulsão? A avulsão também é o acréscimo de terra, né, em terrenos ribeirinhos. Mas, ao contrário da aluvião, na avulsão, esse acréscimo se dá por força da natureza, mas de forma abrupta, de forma violenta. Então, esse acréscimo não foi sucessivo, imperceptível, como acontecia na aluvião. Não. Na avulsão, o acréscimo também se dá por força da natureza, mas por força violenta da natureza. Trata-se de um acréscimo abrupto, inesperado, porém perceptível. E neste caso,
Olha o detalhe que faz toda a diferença. É possível perceber qual terreno que perdeu espaço em detrimento do meu. É possível identificar. Deu uma tempestade violentíssima e uma parte do terreno de cima se deslocou e foi agregada ao meu. Meu terreno ampliou, é verdade. Mas eu sei de onde veio. Porque essa ampliação se deu em decorrência de força violenta da natureza. Eu sei de onde veio. E aí você se lembra de um princípio, lá da parte geral do Código Civil, que determinava a vedação do enriquecimento sem causa? Lembra disso? Se a minha propriedade aumenta, nós podemos concluir que eu estou, de certa forma, enriquecendo? Sim. Evidente, né? Se a minha propriedade aumenta, eu estou enriquecendo. E se foi por força da natureza, sem causa. Eu tenho que indenizar quem está perdendo em detrimento de mim. Na aluvião, eu não indenizo porque eu não sei quem. Não é possível identificar. Na avulsão, é possível. Então, qual a conclusão que eu posso chegar? Independente de ter agido de boa ou má fé, aquele que se tornou proprietário em decorrência de avulsão está obrigado a indenizar aquele que perdeu. Por mais que isso possa soar um tanto quanto injusto, mas é a letra da lei. Se você concorda ou não concorda, marque dessa forma no seu código, tá? A avulsão indeniza. A avulsão indeniza, vem para o código. Artigo 1251. Quando, por força natural, violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste outro, né, que foi acrescido, adquirirá a propriedade do acréscimo. Eu sei quem perdeu, né? Vedação do enriquecimento sem causa. O dono desse terreno que teve o acréscimo adquirirá a propriedade do acréscimo. Se indenizar o dono do primeiro. Ou, sem indenização, 1 ano. Em 1 ano, ninguém houver reclamado. Portanto, um prazo decadencial. Prazo decadencial. Ok? A avulsão indeniza. Indeniza. Prazo decadencial para exigir essa indenização, 1 ano. Ok? Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção da terra deverá aquecer, deverá concordar a que se remova a parte acrescida. Porque você não pode enriquecer injustamente, meu caro. Então, das duas, uma. Ou você concorda com a intervenção daquele outro que perdeu para retirar esse acréscimo, ou você indeniza. Podendo, inclusive, ser cobrado judicialmente. Prazo decadencial, 1 ano. E aí, para exemplificar a avulsão, aqui o desenho do quadro. Ao contrário do que acontece na aluvião, dessa vez por força natural violenta, por força natural violenta, destacou-se esse pedaço de terra e ele foi agregado aqui no terreno de A. Diz-nos o legislador que o A se torna proprietário do acréscimo, mas ele terá que indenizar. Indenização.
Ele terá que indenizar. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Prazo decadencial. Prazo decadencial de 1 ano para se exigir. Ok? São os 2 pontos que merecem ser destacados aqui sobre a avulsão. E aí você se recorde, não se esqueça disso. A aluvião acontece de forma contínua, imperceptível. Portanto, a aluvião não indeniza. A avulsão indeniza. A avulsão indeniza, é assim que o legislador, inclusive, nos direciona. Perfeito? Ok. No mesmo caminho dos nomes estranhos, né, dos nomes esquisitos, surge mais uma forma de aquisição da propriedade imóvel por acessão natural. Álvio abandonado. Ok? 4 formas de acessão natural. 4 formas originárias de aquisição da propriedade por fato alheio à vontade do adquirente. Formação de ilhas, vou levar lá em consideração a linha mediana do leito do rio, para determinar quem será o proprietário desta ilha formada. Não se esqueça, isso vale apenas para rios comuns e particulares, esquece rio público. Aluvião, que é o acréscimo ao terreno ribeirinho, mas decorrente do movimento contínuo do rio, de forma imperceptível. E exatamente por ser imperceptível, para quem que eu vou indenizar? Não vou indenizar. Avulsão, o acréscimo no terreno ribeirinho, mas agora decorrente de força natural violenta. Eu sei quem perdeu em detrimento do meu acréscimo. E por conta disso, considerando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, eu estou obrigado a indenizá-lo. Me tornarei proprietário do acréscimo, mas estou obrigado a indenizá-lo. Prazo decadencial, 1 ano. E a última forma de acessão natural é o álvio abandonado. O que se entende por álvio? Já citei. Álvio é o leito do rio. Agora, coloca a mente aí para raciocinar. Álvio é aquela porção de terra que está abaixo das águas. É o leito do rio. Álvio abandonado. Peraí, como assim? Quem que abandonou o álvio? As águas. As águas. Essa forma de aquisição de propriedade aqui leva em consideração aquelas situações em que o rio secou. Eu estou do lado de cá do rio, você está do lado de lá do rio. E certa feita, o rio simplesmente secou. Quem que vai ser o proprietário dessa porção de terra agora? Nós dois. Nós vamos levar em consideração a linha mediana do álvio, do lado de cá é meu, do lado de lá é seu. Se tem um vizinho meu aqui, ó, passa uma linha aqui no limite dos nossos terrenos. Né? Já bem, a regra é simples. A questão é você lembrar o nome. Álvio abandonado, avulsão, aluvião. Não tem segredo. Essa questão que não pode errar em concurso. E que tem uma chance grande de cair por causa dos nomes feios. Álvio abandonado. Artigo 1500, ou melhor, 1252. O álvio abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das 2 margens, sem que tenham indenização aos donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álvio. Então, simplesmente vai acontecer o seguinte: o rio secou, até o meio do álvio, propriedade A. Do meio para cá, propriedade B. Ponto final. Só lembrar o que significa cada um desses nomezinhos difíceis, né? Essa que é a recomendação, ok? Nós terminamos por aqui o primeiro
bloco sobre aquisição por acessão, trabalhando o tema das acessões naturais. E seguiremos no próximo bloco falando sobre acessões industriais. Aí, veja bem, aquisição originária da propriedade, mas decorrente da vontade, decorrente de ato voluntário do interessado, ok? Então vá lá, toma sua água, tome o seu café e volte rapidamente para encerrarmos os estudos sobre a aquisição da propriedade imóvel. Até daqui a pouco, grande abraço! Clique like.